Livro do profeta fala Malaquias, mas a pronúncia correta é Malaher, né? Capítulo 3, versículo 10. Trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. A casa aqui me fareis um tabernáculo, era o templo, que não existe hoje, né? Judeus e Rudins aguardam a construção do terceiro templo, né? Inclusive, o Instituto do Templo em Israel treina os Cohen, os levitas, sacerdotes, para o serviço, para quando o terceiro templo for construído, eles estarem ali trabalhando, né? E não importava onde os judeus estavam, podia estar em Samaria, podia estar na Babilônia, podia estar na Síria, na Grécia, em Roma, eles tinham que levar os dízimos. Nós vemos isso no livro de Tobias, né? Mesmo fora de Israel, Tobias via que seus compatriotas judeus, Rudins, israelenses não cumpriam, mas ele não estava preocupado se judeu A, B, C e Rudim tal cumpriu ou não. O que importava é que ele cumprisse. Isso era que era importante, né? Ele pagava do jeitinho que a Torá, a lei de Moshe, do profeta Moshe, mandava fazer. Trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa, né? E tem lá na Torá que dízimo é alimento, né? Você não vê Yehoshua Mashiach falando de tempero, endro, comim e hortelã, e Matitial 23. Mas se o lugar fosse longe, ele transformaria o Yehudi, o judeu, aquele alimento em dinheiro, e quando estiver chegando perto lá de Jerusalém, de novo ele converteria o dinheiro em alimento e acabava por entregar alimento no templo, aos Cohen, né? Era assim que era o dízimo, né? Era assim que deveria ser feito, né? A cadeira de Moshe estão assentados os escribas, os fariseus. Matitial 23, versículo 1. Observai o que eles vos mandam fazer, façais, mas não procedais da maneira que eles procedem. Ai de vós, fariseus hipócritas, né? Dizimai o cominho, o endo, o hortelã, e menosprezais o mais importante da Torá, que é a misericórdia, a fé e o juízo. Deveis fazer essas coisas, dizimar. Mas entende que o Mashiach, em Matitial 10:5, ele diz: eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está pregando: deveis fazer essas coisas, pagar dízimo, não para os gentios, porque os gregos vieram ver ele em Ronan, capítulo 17, ele não dá entrevista para os gregos. Quem vai pregar, anunciar a nova aliança, transmitir o Novo Testamento, a revelação para os gentios, as nações, é Saulo de Tarso, é Paulo. E Paulo nunca mandou pagar dízimo, já o Mashiach manda. Porque ele diz que não veio, Matitial 5,17, revogar a lei e destruir os profetas. Veio cumprir, até que o céu e a terra passem. Quem menosprezar qualquer um desses mandamentos, ainda que seja menor, são 613, será chamado pequeno no reino dos céus. Quem ensinar todos, cumprir todos, será chamado grande no reino dos céus. Mas a Torá, os 613 mandamentos, não é para nós, os gentios, as nações, os povos, né? É para os Ivudim. Está valendo para os judeus? Tá, mas só que no momento eles não têm terceiro tempo. Está aguardando, né, para pagar dízimo. Trazei o dízimo integral, integral, não é líquido não, integral, para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me
como com isto, disse Jeová dos exércitos, para ver se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós uma bênção com grande abundância. Mas antes aqui, ele vai dizer aqui, ó, vós estáis sob maldições, vós estáis sob maldição e continuais a me enganar, vós todo o povo. O 8 diz assim, pode um homem enganar a Deus? Por que vós me enganais? E dizei em que te enganamos? Em relação ao dízimo e contribuição. Algumas versões falam, vós me roubais. Algumas versões falam isso, inclusive pastores de igrejas protestantes, hoje, né, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, têm a capacidade de chamar um homem fiel de sua igreja, uma mulher fiel de sua igreja, de ladrão e ladrona, quando não paga o dízimo. Basta ele verificar na tesouraria, lá no livro de ordens dos dizimistas, se aquele homem está pagando dízimo e se aquela mulher não está pagando dízimo. E o pastor tem coragem de ir frente a este fiel homem, a esta mulher fiel, e dizer, você é um ladrão da casa de Deus. Você é uma ladrona da casa de Deus. E o membro de tal igreja fica mudo, murcho. Mudo e murcho, não pode dizer nada, porque o pastor vem com essa autoridade. Mas eu quero fazer uma pergunta. Malahir é profeta de quem? Das nações ou de Israel? O dízimo. Aqui em Malaquias, Malahir 3:10, é para as nações ou para Israel? O dízimo, em Matitial 23, capítulo 23, que o Mashiach Yoshua manda pagar. É para as 12 tribos de Israel ou é para as nações? E eu quero perguntar, quem te deu essa autoridade, pastor de igreja, para chamar os outros de ladrão se você não é judeu, não é judeu, não é levita? Quem te deu a autoridade de criar uma tesouraria, um livro de dizimista, e chamar homens e mulheres de sua igreja de ladrões? Ladrões de dízimo. O Cacu Filipe diz que quem não paga dízimo, os filhos vão virar ladrões. O Cacu interpreta mal as escrituras. Ele interpreta mal as escrituras. Ele chega a dizer que lá em Coríntios, 1 Coríntios 6:9, quando Paulo diz os devassos, os beberrões, os ladrões, não vão herdar o reino de Deus, o Cacu chega a dizer que aquilo lá é ladrão de dízimo. Aonde? Se nas 14 cartas de Paulo, epístolas de Paulo, livros de Paulo, em nenhuma das 14 cartas Paulo mandou pagar dízimo. Ele deu ordem para os irmãos praticar a oferta. Só que a oferta é voluntária, cada um deve contribuir com o que propôs no seu coração. Não é como essas igrejas hoje que diz quem tem fé para dar 10 mil. Essas igrejas do Bispo de Macedo, do Universal, do Valdemiro, Mundial, do R.S. Soares, Internacional, do Agenor Duque, Plenitude do Trono, e todas as igrejas fazem isso. Tem pastor que diz, olha, eu estou tirando aqui minha oferta, R$500, R$1.000, R$5.000, para estimular ou obrigar os fiéis também a pagar. E eles dizem, aqui não é dízimo não, é oferta. Quanto que é a oferta, Paulo diz que cada um deve dar. Paulo mandou estabelecer a contribuição da oferta, mas não colocou o valor não. Cada um dê o que propôs no seu coração. Deus se agrada de quem dá com alegria. Também Deus não vai pedir para você dar o que você não tem para dar.
É isso que Paulo ensinou, mas dízimo não tem isso em Romanos, em Gálatas, em Coríntios 1 e 2, em Efésios, em Tessalonicenses 1 e 2, em Filipenses, em Timóteo 1 e 2, em Tito, em Filemão. Não tem nenhum texto que ele diz que os gentios são obrigados a pagar dízimo ou que alguém deve pagar dízimo. Oferta eu vou concordar porque 2 Coríntios 9, 7. Estabeleceu a oferta no primeiro dia da semana. Cada um deu o que propôs no coração. É voluntária e cada um decide o que vai dar. Né? É o que Deus colocar no coração. Mas dízimo não tem. Nas 14 cartas de Paulo eu tenho a escritura em Matitial 23, mas ali o Mashiach diz: eu não fui enviado às nações, aos samaritanos, aos gentios, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Matitial 19, 28, vocês, os 12 apóstolos, vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Então o Mashiach estava pregando a Torá. Já Shaul não estava pregando a Torá para as nações. Tanto que lá em Atos 15, 29 foi decidido só 4 coisas. Né? Vai ver quantos mandamentos tem em Levítico. Proibição de comer carne sufocada, comida oferecida aos ídolos, né? E sangue. E abster-se das uniões ilegítimas, né? Casamentos errados. É isso. E depois tem os pontos que Paulo pregou. Nas suas 14 cartas, epístolas, tem uns pontos que Kefas, né? Diz que são pontos difíceis que ignorantes, vacilantes, torcem para a perdição deles próprios, né? Torce os pontos difíceis, escritos de Paulo, as cartas de Paulo, juntamente com as demais escrituras, para a perdição deles. Por exemplo, eu estou colocando algo aqui. Não tem dízimo nas 14 cartas de Paulo. E quem te deu autoridade, pastor, para chamar um homem ou mulher de ladrão e ladrona? Porque você não é iudim, você não é judeu. Você não pode obrigar um homem ou mulher das nações a obedecer o mandamento da Torá, porque tanto a circuncisão quanto o dízimo vem com Abraão, né? E entrou dentro da lei, nos 603 mandamentos, mitzvot, mandamentos da Torá, está lá a circuncisão, e hoje não somos obrigados a nos circuncidar, está lá o dízimo. Mas nas 14 cartas de Paulo não tem ordenança para dizimar, pagar dízimo e para circuncidar. Pelo contrário, eu vou ler aqui, citar Gálatas 5:3, declaro de novo, Paulo dizendo, declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. São 603 mandamentos. Se tropeçar num, ele é culpado de todos. Aí Paulo diz aqui, declaro de novo, todo homem que se faz circuncidar, e que diferença tem circuncidar e pagar dízimo, se esses dois mitzvah, mandamentos, são antes da lei, são 430 anos antes do Monte Sinai, lá na Arábia, quando Moisés levou Israel, Moshe, o profeta, levou Israel. E vamos ver a circuncisão e o dízimo entrar entre os 603 mandamentos. Paulo diz, rompeste, quem circuncidar, eu já vou com o dízimo, né? Quem paga dízimo e quem circuncidar, rompeste com o Mashiach. Vós que buscais a justiça na lei, caíste fora da graça. Olha as consequências para quem se circuncida. E Paulo estava enfrentando esse problema lá com os Gálatas, né? Depois deles virem para o Evangelho,
para a nova aliança, o evangelho para as nações, e os judeus da circuncisão estavam fazendo eles se circuncidar. Hoje ninguém, só o judaísmo que quer fazer circuncidar. Mas aqui nos gentios querem fazer dizimar. Querem fazer dizimar sob pressão, ao ponto de chamar fiéis homens e mulheres de ladrões, seu ladrão, sua ladrona de dízimo, dando um carão, né? Quando Paulo nunca fez isso, nunca mandou pagar dízimo. E o dízimo vem no segundo concílio de Macon, no ano 583, quem traz é a igreja romana. Isso aí é uma herança dentro das igrejas protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, herança do catolicismo romano, o dízimo aí dentro das igrejas. Eu vi a pregação do pastor Carlos Roberto, que era do Tabernáculo da Fé de Goiânia, do Joaquim, e agora está aí com o Júnior Fialho, que era co-pastor do Joaquim, pregando não sei o quê. Alguém fez uma pergunta para ele se é pecado combater o dízimo e por que ele não combate o dízimo, né? E na pregação dele, ele é totalmente a favor de pagar dízimo. Embora ele vai admitir que no Novo Testamento, com Paulo, não aparece dízimo ali para as nações. Paulo diz em Hebreus 7,5 que os levitas podem estabelecer, instituir e receber dízimo na lei, na Torá, mas entre os gentios, os colaboradores, não vemos Tito, não vemos Tiquico, não vemos Timóteo, não vemos estabelecer dízimo. Na Torá podia, não vemos nem Paulo, que era da tribo de Benjamim. Tem um pregado aqui, Paulo não podia tocar em dízimo, receber em dízimo, e nem o Mashiach, Yoshua, Hebreus 7,14, diz que ele era da tribo de Judá. Filipenses 2, diz que Paulo era da tribo de Benjamim. Mas na Torá os levitas podiam. Então, o pastor Carlos Roberto diz que não combate o dízimo, e diz que não é pecado pagar dízimo. Eu vou perguntar aqui, é pecado circuncidar? Claro que é. Rompeste com Mashiach, caíste da graça. Eu vou dizer a mesma coisa, você que paga dízimo, rompeste. Porque dízimo e circuncisão vieram 430 anos com Abraão. Entraram na lei. Mas na graça, na nova aliança, no Novo Testamento, não passa para os gentios. Não passa, porque Abraão pagou para Melquisedeque. Você vai pagar para quem? Melquisedeque não tem genealogia, não tem nem pai, nem mãe, nem princípio de dia, nem fim de dias. É o eterno, não? Deus Todo-Poderoso. Abraão pagou para ele. Só que ele, o Melquisedeque, o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, disse que as 12 tribos de Israel, 11 recebeu porção de terra, uma não recebeu terra, os levitas, e Jeová disse, a minha porção será a vossa porção. Levitas, os dízimos a mim pertencem, eu vos darei os dízimos. Mas eles tinham o serviço no templo, né? que foi destruído no ano 70 pelo general romano, no segundo templo. O primeiro Nabucodonosor também destruiu, né? Que Salomão fez. E hoje não tem terceiro templo. Enquanto não tem terceiro templo, não tem levita trabalhando lá, não tem pagamento de dízimo. Nem Silvio Santos pagava dízimo. Nem judeu paga dízimo hoje. E como que você, homem e mulher das nações, vai aceitar um pastor de igreja protestante te chamar de ladrão e ladrona? Ladrão e ladrona de dízimo? Ou o Cacu que diz que você, se não pagar dízimo, seus filhos vão virar ladrão. Como é que você vai aceitar isso? Isso não é doutrina, isso é doutrina do apóstolo Paulo. Aí o Carlos Roberto, com aquele jeitinho dele, vem dizendo assim,
dízimo não é opressão, é bem-aventurança. Eu não vi Paulo dizer que dízimo, pagar dízimo é bem-aventurado. Alguém ele responde, é obrigatório o dízimo? Ele diz assim, isso quem decide é a pessoa. Se a pessoa decide que ele deve ser dizimista, então ele deve ser dizimista. E eu não tenho nada contra ele. Agora eu tenho. Eu prego contra dízimo. Para gentios, homens das nações pagarem, mulheres pagarem. Eu combato contra o dízimo. Nesse sentido aqui, que um gentio, um goiano, um candango de Brasília, um gaúcho de Porto Alegre, um potiguar do Rio Grande do Norte, um paulista, um paraense, um mato-grossense não tem que receber dízimo. Ele não é levita. Ele não é iudim. Ele não é judeu. Como ele não quis responder, é pecado pagar dízimo? Eu pergunto, é pecado se circuncidar? Paulo disse, rompense com Machia, ó Gálatas, caísse fora da graça, ó Gálatas. Então, dízimo e circuncisão vem com Abraão. Paulo não impõe isso. Eu também não vou impor. Eu não vou impor isso. E ele vem com todo jeitinho. Se Abraão separou o dízimo de tudo, eu não vou combater o dízimo. Só que aqui na Nova Aliança, devemos imitar Paulo, ser de meus imitadores. Devemos seguir o ensinamento da sã doutrina de Paulo. E não tem isso. Não tem isso aqui nas 14 cartas. Portanto, quem está pagando dízimo está pecando. É um pecado, sim. Agora, lá para os iudim, para os judeus, entregar os levitas, e não tem levita trabalhando hoje, sacerdote, cohen, porque não tem terceiro tempo, tem nem como entregar. Está suspenso. Porque não tem terceiro tempo. Oh, mas Deus vai aceitar se for de coração. Você tem que ir pela sã doutrina, pelo evangelho de Paulo. Se um anjo descendo do céu, ou alguém, Gálatas 1, 8 e 9, pregar evangelho diferente do que eu estou pregando, Paulo disse, considere maldito, anátema. Eu vou para o Paulo. Simplesmente eu vou para o Paulo. Sim, Abraão entregou para Melquisedeque. Depois disse para os judeus, os hebreus, os israelenses entregar para os levitas. E nós, os gentios, não tem que entregar para ninguém. Não existe dízimo nas 14 cartas de Paulo na nova aliança com os gentios. Não tem, não existe. Se não existe, não tente inventar isso. Mas ele explica que ele precisa do dízimo, esse pastor, porque se deixar só a oferta, o povo vai dar só moedinha, né? Vai ser mesquinho. E ele diz que pelo menos o dízimo regularmente vai dar 10%. Tudo é ganância por dinheiro. Isso é todas as igrejas, todos os movimentos religiosos, ganância por dinheiro. Querem ter uma renda, né? Querem ter renda, né? Aí eu fui ler lá os comentários, né, essa pregação dele. Claro, ele não vai responder, mas eu estou aqui para pregar. Para mim é conteúdo, né? Então, na nova aliança, aí, nas 14 cartas de Paulo, não tem dízimo, não se fala de dízimo. Não tem ninguém pagando dízimo aí nas 14 cartas de Paulo, de Paulo para ser nosso exemplo, né? Então, os gentios não devem se considerar e também não devem dizimar, né? Oferta eu estou de acordo, né? Só que é voluntária, né? Ele estabeleceu, né? E aí vem as perguntas, tipo assim, olha que pergunta aqui. Como se vai conseguir um templo, né, uma igreja, um templo local, sem dízimo? Teríamos que ir atrás do governo, dos políticos, né? Por causa dos custos de uma igreja. Agora, em primeiro lugar, Atos dos Apóstolos 7,48 diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, mãos de homens, né? Atos 2,42 diz que reunia em casa.
os judeus e Rudim que criam em Yehoshua Mashiach. Aí Kefas, Yaakov, Yehonan, os 12 apóstolos, né? E quando vemos as 14 casas de Paulo, também reunia nas casas. Não precisa de governo. Casa de Nífer, casa de Filemão, casa de Áquila e Priscila. Tem esse negócio de 4 paredes, templo, nave, catedral. Isso é coisa da igreja católica, gente. Aí sim, precisa buscar político, as igrejas, para ficar isento de impostos ou receber benefícios. E outra coisa, todas as igrejas aí estabelecem os dízimos. E mesmo com dízimo, por que eles vão atrás dos políticos? E por que os políticos vêm atrás dos pastores? Por que há esse cruzamento entre pastores e políticos e pastores? Sendo que as igrejas já recebem dízimo. E só fica inventando moda, inventando coisa. Está tudo errado. Alguém disse assim, e é verdade, tire o dízimo para ver se alguém vai querer ser pastor. Isso é verdade, não? Dízimo, Avrão entregou para Melquisedeque. Melquisedeque, que é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dia, sem fim de dias, o Eterno, disse que os dízimos que era a porção dele, ele estaria dando para os Cohen, os levitas. E aí parou. Não tem nada aí no Novo Testamento que Paulo diz que tem que pagar dízimo. Não tem. E onde Paulo escreveu e estabeleceu, é aí onde devemos nos estabelecer hoje. Nos alinhar hoje, firmar no Evangelho, na sã doutrina que Paulo pregou, no Evangelho de Paulo. Agora, eu ainda vou falar desse tema aqui. Qual tema? Por que as pessoas não levam Deus a sério? Mas antes de entrar nisso aqui, eu ainda retorno aqui um pouco sobre o protestantismo, a reforma protestante, venho pregando sobre a Inquisição protestante, Inquisição que Calvino promoveu na França, que Ulrico Zwingli promoveu na Suíça, e isso aí matou milhões, né? Alguém chegou a me escrever dizendo que eu me equivoquei, que eu estou errado em dizer que Lutero levou 100 mil camponeses à morte. Em primeiro lugar, eu respondi a essa pessoa pedindo para ela ir ler a história. Né? Vá ler a história. Faz isso por você mesmo. Né? A história da revolta dos camponeses na Alemanha, depois da reforma protestante, não sei se foi em 1525, né, 23, e ver a participação de Lutero. Lutero mesmo foi chamado para ser mediador, mas depois ficou do lado da nobreza, né? Dos nobres. Aquilo era o período feudal. Porque no período feudal, acho que metade, 50% das terras da Europa passou a pertencer à Igreja Católica Romana. Nessa saída, o nome Reforma Protestante tem nome de que vive, mas está morto. Era a quinta era, né? Reforma. Ainda não era voltar à palavra original. Porque muita coisa do catolicismo, batismo infantil, trindade, dízimos, continuou dentro das igrejas protestantes, ou seja, os buchos, as barrigas, os estômagos. Antes era monge, padres, bispos, né, católicos. Agora eram pregadores protestantes. Eles continuam batizando crianças, errado. Aí veio os Anabatistas que foi contra. Aí surge a Inquisição protestante para matar. E quando um pregador prega, um pastor Hernandes Dias Lopes da igreja presbiteriana, Augusto Nicodemo da igreja presbiteriana, ele nunca vai dizer que João Calvino era um assassino, que matou milhares na Inquisição, que matou o médico Miguel Servetus na Inquisição, na fogueira, porque o médico era contra a trindade e o batismo infantil. Porque os pregadores protestantes é igual ao padre católico, quando prega. São imparciais, eles defendem a Igreja Católica, ou eles defendem a luterana, a batista, a Assembleia de Deus, a universal,
mesmo eles vendo as mazelas, os erros, eles não falam. Eles estão em coluio com suas igrejas, dogmas, credos, tradições. Você vai ver um Hernandes Dias Lopes chamar Calvino de assassino, Zwingli de assassino. Esses homens falam bem demais de João Calvino, bem demais de Lutero, bem demais de John Knox, de Ulrich Zwingli. Né? Eu não estou aqui para falar bem de quem matou, não. Eu estou aqui para falar a verdade. Eu não sou protestante. Eu não sou católico. Eu não sou do pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo. Eu não sou nem cristão. Eu não vou defender a igreja, sistema religioso. Eu vou pregar a verdade imparcial. Agrade ou não agrade. Oh, mas o William Branham falou bem de Martim Lutero. O irmão Branham disse que Lutero nunca poderia ser profeta porque ele era contra os judeus. Aí quando eu venho e prego que Martim Lutero era antissemita, você se escandaliza? Seguidor do tabernáculo, seguidor da mensagem de William Branham. Você vai se escandalizar comigo? Então o protestantismo, ou a reforma, o nome certo é reforma, a reforma não é voltar ao estado original. Continuou com muita coisa do catolicismo, batismo de criança infantil, 10%, né? Ele chamava lá de imposto, né? Todos deveriam pagar 10%. E os nobres, os príncipes, os duques, né? Tudo rico. E aí havia os camponeses, que eram os pobres, né? E o clero, tanto o clero católico quanto o clero protestante, não era camponês, não se sentia escravizado. Estava em alta posição. Né? E então, depois dessa reforma, Lutero foi estabelecendo pregadores. Como Thomas Mützer, ele estabeleceu esse pregador e colocou ele para pregar na cidade da Alemanha chamada Zilkau, e lá ele vai conhecer os russistas, né? Um tipo de pregadores radical, que é contra o batismo infantil, é contra dízimo, é contra as riquezas, né? Do clero, dos bispos, dos padres, dos monges. E quando toma conhecimento da Bíblia, queria que a pobreza que estava sofrendo, era uma espécie de escravidão, os camponeses estavam passando. Eles acharam que virando cristão, a cristandade, o cristianismo, iria mudar tudo na Alemanha. Iria valorizar os pobres, né? Lá eles criam em Cristo, que Cristo era pobre, os 12 apóstolos eram pobres, né? Eles pregavam, passaram a conhecer a história, e achou que isso iria voltar, mas viu que não estava mudando nada. Não estava mudando nada, que tanto os nobres protestantes, príncipes, duques, não estavam se desapegando das riquezas, e também os pregadores protestantes, e agora era o Lutero que levantava eles, também não estavam se desapegando das riquezas. Os ricos das igrejas protestantes, da reforma protestante, não estavam compartilhando seus bens com os necessitados. Então, estava vendo essa diferença, né? Entre a tal cristandade da reforma protestante, ou seja, os nobres por cima, os servos por baixo, e a pregação era essa: existe ricos e pobres, mesmo dentro da igreja, igualdade só no céu, mas enquanto estiver na terra, vai haver a desigualdade. Aí então começa a vir os problemas para Martim Lutero. Esse pregador que ele levantou, Thomas Mützer, vai se envolver com esses que têm essas interpretações assim, parece que é bíblica, né? Mas vão ficar radical. Por que vai ficar radical, você diz, mensageiro, pregador, André Luiz? Porque eles vão começar a atacar os ricos, a nobreza. No tempo do feudalismo, vão começar a atacar conventos, atacar igrejas, mosteiros, monastérios. Esse pregador que Lutero tinha levantado
agora vai virar um problema para Lutero. Vai até o mesmo Lutero que escreveu 95 teses, Thomas Mutz agora vai escrever contra Lutero. Vai dizer que o doutor Lutero está errado. E aí então, olha o tamanho do problema que Martinho Lutero vai ter que enfrentar. Mesmo ele pregando que é a vontade divina, que haja servos nobres e que haja camponeses, né, escravos, e haja senhores, que na terra tem que ter essa desigualdade. O povo queria ver diferença. Os camponeses queriam ver diferença, queriam ser bem tratados. Queriam ser bem tratados, porque eles eram tratados como escravos. Sempre moravam no fundo das terras dos nobres, né? E trabalhava como bichos, como animais. Mesmo no tempo do inverno, se eles vissem um pedaço de madeira ali na terra de um feudal, mesmo no frio, ele não podia pegar aquela madeira para se aquecer. O regime era duro, o regime feudal. E eles queriam mudança. Queria que os da Reforma Protestante fosse como os 12 apóstolos, como Cristo, né? E lá eles pregavam Cristo, eles não pregavam Mashiach. Queria que renunciasse a riqueza, o alto clero e os nobres. Queria que retornasse a simplicidade, como era a simplicidade da igreja primitiva lá do livro de Atos. Aí, como eles não estavam vendo mudança, acharam bonito o conhecimento bíblico, mas não viram mudança. Aí começou a surgir gente radical. E é um pregador estabelecido por Martinho Lutero que vai entrar nisso. E vai se envolver com pessoas com interpretações que levam ao radicalismo. E isso começa um movimento de milhares e milhares de pessoas que ataca igrejas, ataca convento, monastério. E que Lutero vai e tira o seu apoio. Lutero vai e tira o seu apoio. Mas aí já era tarde demais, o movimento já tinha estabelecido. Já tinha uma liderança, eles até achavam, né, que Deus falava com eles, né, com o pregador Thomas Mutz, né? E aí, Lutero, que era da parte do clero, da igreja protestante, e aí estava ligado com os nobres, com os príncipes, os duques da Alemanha, vai entrar nesse problema que é um problema político, né? E Lutero vai tentar mediar, vai explicar, é a vontade de Deus, na terra você nasceu para ser camponês, servo, seja um bom servo. Nasceu príncipe, nobre, duque, com alta posição, seja um nobre. Vamos aceitar a vontade divina. O povo que estava sofrendo, o povo queria mudança. E aí, Lutero vai escrever um folheto. Né? Olha, Lutero que escreveu 95 teses, vai escrever um folheto e vai inflamar tudo. O panfleto chamava Adendo contra as hordas de salteadores e assassinos dos camponeses. Só que aí o Lutero vai ficar do lado da nobreza, dos príncipes, dos duques, da nobreza, dos feudal, né, que controlava, era dono das terras. E aí então começa a matança. Né? Eu vi alguém dizendo que Lutero teve a coragem de chamar os camponeses de rebeldes, cães raivosos, e disse que a nobreza deveria reprimir, e com isso, então, vai ocorrer a guerra dos camponeses contra os nobres, e aí, então, 100 mil mortos! 100 mil mortos! Porque Martinho Lutero foi entrar nisso. E quando você vê o filme de Lutero, ele pergunta ao Spalatino, seu amigo, quantos morreram? Fala de 50 mil, doutor Lutero. Fala de 100 mil mortos. Ele fala, foi um açougue, não? Ou seja, ele se envolveu nisso. Ou seja, Lutero errou em escrever tal coisa, em mediar e dar tal parecer. Ele era bom no seu tempo para interpretar a Bíblia. Mas quando foi se envolver nesse problema que era
político, olha o que deu, olha o que virou. Tal como Martim Lutero, quando foi escrever sobre Rudim, sobre judeu, disse que campos de concentração era bom para os porcos e para os judeus. Que mataram Jesus lá, mataram Cristo. E que suas casas deveriam ser queimadas, seus armazéns deveriam ser queimados. Outro erro de Lutero. Já errou nos camponeses, vai errar também contra os judeus depois. Um austríaco chamado Adolf Hitler sai da Áustria, vem para a Alemanha, toma o partido nazista, o voto dos protestantes, vai fazer uma Segunda Guerra Mundial e um Holocausto. Ou seja, vai usar os escritos de Martim Lutero. Olha aqui, o pai da Reforma Protestante disse sobre judeus. E aí começa a matança, 6 milhões. Ao ponto de William Brandt dizer, Lutero não poderia nunca ser um profeta, sendo contra os judeus. E William Brandt estava correto nesse parecer. Mas eu aqui, como pregador, não estou aqui como um pregador imparcial. Eu estou aqui para vos dizer a verdade. Como eu vim pregando, que o cristianismo católico protestante é uma religião sanguinária. Não tem nada a ver com os primeiros judeus. Áquila, Priscila, Apolo, Áquila e Priscila, no decreto do imperador romano, César, chamado Cláudio, em Atos 18, expulsou os judeus de Roma. E aí, Andrônico e Júnias, Paulo diz assim, por apóstolo antes de mim, e então como esta congregação lá em Roma ficou sem os judeus, não é judeus da Torá, do judaísmo, judeus que criam Yoshua Mashiach, não é judeus cristãos, porque o cristianismo, o nome cristão, só vai surgir no ano 116 e essa igreja, esse movimento, essa congregação de Roma, melhor dizendo, essa congregação de Roma vai se corromper. Depois, quando cai o decreto, esses judeus que criam em Yoshua Mashiach tentam abrir uma segunda Kehilá, segunda congregação em Roma, e são massacrados. E aí vem o cristianismo, que não tem nada a ver com a Kehilá, comunidade keynesiana, congregação do livro de Atos, ou das 14 cartas de Paulo. O cristianismo e as congregações de Paulo são duas coisas distintas, diferentes. Cristianismo, Igreja Católica Protestante, e hoje eu posso dizer pentecostal, desde de 1906, Los Angeles, Rua Azul, ou 1910, Belém do Pará, ou Deutero-Pentecostal, desde 1950. No Brasil, Deus é Amor, Davi Miranda, Casa da Bênção. Brasil para Cristo, Manel de Melo, ou as Neopentecostal, 1970, 1980, Universal Mundial, Internacional, Plenitude do Trono, Videira, Renascer, Luz para os Povos. Essas igrejas não tem nada a ver com aquele lá. De Atos 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a morte de Estevão, com aquela lá de judeus, ou com as congregações keynesianas que Paulo ia levantando aí em Efésios, Tessalonicenses, na cidade de Tessalônica, Colossos, Filipos, Atenas, mesmo em Roma. Tem nada a ver não, são duas coisas diferentes, não combinam, como água e óleo. Não cruza, não mistura, não combina. Mas você quer ficar no cristianismo? Fica, é problema seu. Não há salvação na mãe do cristianismo, a Igreja Católica, e nem nas filhas da Igreja Católica, que são as igrejas protestantes, pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostalismo. E hoje, mesmo os tabernáculos viraram ismo, mesmo pregando em nome de Jesus, batizando em nome de Jesus, os tabernáculos que prega a mensagem de William Branham são piores do que as denominações, suas divisões. Então está aí. Ou seja, a reforma, Lutero foi se envolver com isso. Né? Então cometeu erros contra os camponeses, cometeu erros na sua pregação contra os judeus, os irudins. Né? E hoje, esse tanto de igrejas, 50, 70, numa avenida, igrejas pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, forma a era de Laodiceia, onde o Mashiach está do lado de fora.
Não está em templo, em quatro paredes, em nave, catedral. Até porque essas igrejas adotaram o catolicismo, doutrinas católicas, adotaram doutrinas do protestantismo, da reforma protestante. Tá aí, quem é que vai acabar com os dízimos? Quem é que vai acabar? Só vai multiplicar, vai encher de igreja. Vai ter sempre mais igreja do que boteco, do que bar, do que motel, do que casa de jogatina. Para quê? Para arrancar dinheiro do trabalhador. Os trabalhadores lá na reforma eram camponeses, né? Que hoje são os trabalhadores que trabalham enfrentando ônibus lotados. É igual uma lata de sardinha, metrô lotado igual lata de sardinha, para pagar 10% dízimo a pastores, engordar pastores para eles ter chacrona, mansões, fazendões, arranha-céus, grandes apartamentos, andar de Toyota, Land Rover, ficar palitando o dente aí, comendo todo dia um tipo de carne, gordos, não trabalha, diz que são sacerdotes, não são levitas. Não são sacerdotes, são falsos machias, falsos profetas, falsos pastores, lobos vestidos em pele de ovelha, falsos doutores, teólogos, filósofos, aí enganando o mundo, enganando as pessoas. Pegando a Bíblia, não prega a Bíblia direito, interpreta mal a Bíblia, ou seja, não leva Deus a sério, e se enriquecendo, né? Facilmente às custas de dízimo que pertence aos Cohen, aos levitas. Antes pertencia a Melquisedeque, sem pai, sem mãe. Melquisedeque é sem pai, sem mãe, é o eterno, sem princípio de dia, sem fim de dia. Ele é o grande, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que deu dízimo aos levitas. E quem deu dízimo a padre, a papa, a bispo? Quem deu dízimo a teólogo? Quem mandou dar dízimo a pastor? Foi o credo, o dogma. Esta religião foi o cristianismo. Esses estatutos são esses. RI, regulamento interno de igreja, é a falsidade. É os lobos vestidos em pele de ovelhas, com melões de dízimo, cães gulosos. E então, Deus não é levado a sério. Não tem como levar Deus a sério, o Criador a sério, dentro das igrejas de Laodiceia. Frias não, mornas, né? Embora são ricas no material, mas não tem nada a ver com Machia, não tem nada a ver com Paulo, com Kefas, com Yehonan, com Jacob, com os 12 apóstolos, ou com o apóstolo Paulo, que foi enviado para as nações. E não tem como, você, homem, mulher, que eu estou pregando, nesta hora, você vai ouvir a minha pregação, você pode ser até um homem ou uma mulher séria. Mas o sistema religioso não é sério. Ninguém vai converter o sistema. E você vai se estragando. Porque eu virei batista com 15 anos. Em 1988, 15 anos de idade, na Igreja Batista, aqui na Vila Pedroso, em Goiânia. Depois fui para a Assembleia de Deus, Campo de Campinas. A igreja do pastor Albino Boaventura, né? Primeiro batismo feito lá em Campinas, naquela piscina, eu estava lá em 89, acho que, não sei se foi em fevereiro. Depois fui para o tabernáculo, quase 17 anos, 10 anos de cacuísmo. Mas sempre, quando mudava de igreja, eu pensava, agora vai dar certo, agora eu vou achar a igreja certa. E eu cheguei numa conclusão, não existe igreja certa, é tudo sistema religioso, é tudo grande Babilônia, grande prostituta, suas filhas, não há salvação dentro do sistema. Eles não vão voltar à palavra de Deus, eles não vão levar Deus a sério. Se você quiser levar Deus a sério, você vai ter que sair do sistema. Eu estou há 2 anos fora do sistema de igreja, depois que o Cacu Felipe se diz profeta, me expulsou. Porque eu fui mostrar para ele que o William Branham cortou 112 parágrafos, referência do 7º selo. Mandou cortar ali na segunda-feira, depois de pregar o 7º selo no domingo, em março de 63. Cortou e então isso demoliu o Cacu. A obra do Cacu, né?
que disse ser o sucessor de William Branham. Então hoje eu não tenho congregação, eu não tenho um púlpito. Mas eu não preciso disso para me aproximar do Criador. Eu preciso viver de uma maneira santa. Como eu tenho dito, eu não tenho televisão. Até minhas vestes eu mudei. Estou usando túnica, vestido. Sem estar dentro de igreja, sem ter púlpito, sem ter igreja, congregação para pregar. Eu estou bem mais melhor. Agora eu achei a verdade. Não como eu pensei quando cheguei na Batista com 15 anos de idade, adolescente, pensei, aqui é o céu. Depois comecei a ver os problemas. Quando cheguei, não, o céu é aqui na Assembleia de Deus. Quando cheguei na Assembleia de Deus em 89, com 16 anos de idade, pronto, aqui é o céu. Fui ver, é o inferno! É o inferno! É as prisões do inferno! Você chega numa igreja, novo convertido, de igreja, né? Parece ser o céu, mas depois você vai vendo que não tem conversão, não tem regeneração, não tem transformação dentro de templo, dentro de quatro paredes, dentro de igreja. Eu pensei que estava no céu, agora com 20, 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, eu vejo que eu estou dentro de um sistema babilônico, faraônico, que quer dízimo, que quer construir catedral, nave, que quer comprar rádio, televisão, que quer sobressair no bairro, na cidade. Tal igreja que você está para dizer, temos o maior templo. O prefeito está aqui, o vereador, temos voto para fazer deputado, vereador, para fazer a diferença na eleição de prefeitos políticos. Dentro dessas igrejas, desse sistema podre, sistema laodiceano, não vai mudar. Eu até tenho pregado que quando o antimachia chegar, ele não precisa de uma nova religião. Com Jesus, e a letra J não existe no hebraico. O nome do Salvador tem Yod-He-Vav, Yehoshua, né? E Jesus já é uma invenção católica. Sem falar da Trindade, que as pessoas não abandonam essa idolatria, dizer que Deus é três pessoas. Isso aí é a religião do antimachia, do ecumenismo. Todos vão para dentro. De um lugar, Apocalipse 16, na sexta taça, as águas do rio Eufrates, que nasce na Turquia, vão se secar, já estão se secando. É um sinal. E aí, todos esses que seguem o dragão, a besta e o falso profeta, judaísmo, catolicismo e protestantismo. E dentro do protestantismo estão os pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, todos irão se reunir num lugar chamado Armagedon. Ninguém vai escapar. Por isso que eu estou dizendo, não tem como levar Deus a sério aí dentro. Quem manda nas igrejas é os presidentes de igreja. Eles trocam de mulher, adulteram, mandam fazer aborto. São polígamos. Ninguém mexe com eles. Eles dizem, ele é o anjo da igreja, ele é ungido, ele é profeta. Ele é Deus na terra, é um homem que morre como qualquer outro homem. Um homem que será comido pelos vermes, os micróbios, bactérias, debaixo da terra. E você, submisso a um faraó, a um rei da Babilônia, a esse sistema podre de igreja. Se você está aí é porque você não leva Deus a sério. Quem leva Deus a sério, Apocalipse 18:4. Meu povo, sai do meio dela, da mãe das filhas, para não ser cúmplice dos seus pecados e para não ser atingido com as pragas que ela vai ser atingida. Essa hora está chegando. Eles não respeitam o que é sagrado. O rei da Babilônia lá, o Belsazar, pegou os copos sagrados naquela festa, naquele carnaval, naquela bebedeira. O erro dele, estava fazendo uma coisa profana, mas ele não estava mexendo com o que era sagrado. O erro dele foi pedir as taças, os copos sagrados, e beber, se embriagar, e uma mão escreveu a escritura lá na parede. Você foi pesado na balança. Você é culpado, o seu reino vai ser tirado de você.
E qual igreja que não está a cometer sacrilégio hoje? Porque eles usam a Bíblia só de cobrar dízimo, chamar homem, trabalhador, mulher que enfrenta ônibus aí para trabalhar de empregado doméstico, chamar homem de ladrão. Vocês vão pagar caro, pastores. Chamar mulher de ladrona porque falhou no dízimo. Vocês vão pagar caro. Como na Babilônia. O rei da Babilônia cometeu sacrilégio. Vocês estão tomando uma coisa que não é de vocês. Dízimo pertence aos levitas. Vai ler Hebreus 7,5. Mas comete sacrilégio. Vocês não levam Deus a sério. E como é que é a vida desses pastores? É a imprensa que diz aí. Pedofilia. Pastor homossexual. Assassinato, roubo. Os maiores pregadorzão, tudo cheio de escândalo. Polícia Federal pegando um a um porque eles têm ambição de política, ambição de fama, ambição de posição. Já são ricos, querem ser mais ricos, porque riqueza é um poder. Dinheiro é um poder na terra. E então eles são como o rei da Babilônia lá. Foi pegar o que é sagrado, eles são como tem Jacó e o Esaú, e vendeu a primogenitura por um prato de lentilha, né? Um guisado, uma carne cozinhada, né? Cruzou a linha vermelha. Nós estamos vivendo em tempo de guerra, onde a China diz para os Estados Unidos, temos uma linha vermelha. Onde a Rússia diz para a Ucrânia, temos uma linha vermelha. Onde Israel diz para o Líbano, para o Irã, para Gaza, temos uma linha vermelha. O mundo está cheio de linha vermelha. Se cruzar a linha vermelha, é guerra. Quantos pastores, pregadores, estão cruzando a linha vermelha, cometendo sacrilégio, misturando o sagrado com o profano, ricos, pobres de ricos, já cruzaram a linha da misericórdia. E o juiz há muito tempo, já estão do lado de lá do julgamento. O julgamento vai cair sobre a terra. Tanto pecado. Tanto pecado, eu venho pregando aqui, eu preguei outro dia. Eu não tenho nenhum hino para cantar. Não sou cristão, não vou cantar hino de Cassiano, Voz da Verdade, Fernanda Brum, de cantor nenhum, nem hino de cristão, de cristandade. E se eu não tiver nenhum hino para cantar aqui, acredito que vai haver hinos no céu. Aqui é viver bem, é se alinhar com a palavra, com o evangelho de Paulo. É isso que o Criador, Deus e Pai Jeová e seu Filho, espera de nós nessa hora. Mas eu devo dizer que há pessoas que não têm, parece que não tem noção nenhuma, né? Seguir homem, virar escravo de homem. Mulheres seguir pastores, quando não viram escravas sexuais, amantes de pastores. Porque por trás de pastores, ministros, ministérios, presidente de igreja, o que tem aí é fama, mulher, adultério, prostituição e dinheiro. E como que as pessoas são tão burras, cometem tanta burrice. Tudo que os pastores mandam fazer, eles fazem. Se um pastor da igreja dizer, com essa varinha aqui, dá uma trombetinha de plástico, uma varinha de plástico, sai tocando aí nas casas, mansões e carros. Isso aqui é a varinha de Jacó. Se você tocar, aquela casa é sua. Vai, profetiza. Isso é burrice. É muita idiotice. Também é muita canalice. Desses canalhas de igreja, esses líderes de igreja não estão nem aí. Eles querem ter resultado para botar na televisão e no rádio para chamar mais fiéis. Cada interpretação errada. Dos tais profetas de igreja, anjos de igreja, líderes de igreja, líderes religiosos e a burrice. As pessoas não estão levando Deus a sério. Nem um pouco, nem um pouquinho. Dentro dessas igrejas, eles estão crendo na mentira. Mas Paulo falou que isso ia acontecer em 2 Tessalonicenses 2, por não ter amor pela verdade, Deus enviará a operação do erro. Porque Kodesh, o Espírito de Deus, Atos 5,32, é dado a quem obedece a palavra.
Mas quem desobedece a palavra vai receber o espírito de mentira. Para crer no erro, para se perder. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Até o terceiro templo ser levantado lá no Monte Sião, lá em Israel, e o antimarchia se sentar, e você ainda vai chamar o antimarchia de homem de Deus, ou de Deus mesmo, que ele vai vir com o nome de Jesus. O Machia e Yehoshua disse em Yehoanã 5,43, eu vim em nome do meu Pai. Yehoanã 17, versículo 6, eu manifestei o nome do meu Pai, Yod Rei Vav, Yehoshua, que quer dizer Yehová salva, porém outro poderá vir no seu próprio nome e vocês vão receber. Está chegando a hora disso se cumprir. Do grande ecumenismo vir. O Oriente a China, o Norte a Rússia. Já está tudo agitado em guerra no mundo. A China ainda só está ensaiando para a guerra. Os reis do Oriente, China, Coreia do Norte, por enquanto só estão treinando, fazendo exercício militar. O GOG, né? A Rússia já está em guerra, indo para 3 anos de guerra contra a Ucrânia, né? Mas está aqui apoiando a Venezuela, Cuba, apoiando a Coreia do Norte. Não é só a Rússia, o GOG, o rei do Norte, os reis do Oriente também apoiam. Então, o mundo a qualquer hora vai ter uma 3G, uma terceira guerra mundial. Isso é inevitável. E você não leva Deus a sério. Veja, Deus levantou o profeta Moisés, tirou 600 mil homens do Egito, da terra do Egito, da escravidão do Egito, sem contar as mulheres e crianças. Se cada homem era casado, daria 1.200.000. Se tinha cada um, 2 filhos, daria mais de 2,5 milhões de hebreus. Mas veja o tanto que Deus leva a sério a sua palavra, a sua lei lá, a Torá. 613 mandamentos, só entrou 2 em Canaã. Yehoshua e Caleb. Caleb e Yehoshua. Porque não é Josué, não tem a letra J no hebraico. O nome dele era Oséias. Moisés adicionou o Yud em números 13 e passou a ser chamado Yehoshua. É o nome, Nataná, na Bíblia dos Hebreus, do 6º livro da Bíblia. O 6º livro não é Josué, é Yehoshua, que é o nome que salva hoje. Mas veja, só Caleb, Yehoshua e Caleb foi salvo. Deus leva a sua palavra a sério. E agora está aqui o Evangelho de Paulo. Quem vai usar túnica? Porque Paulo proibiu a mulher de cortar o cabelo. 1 Coríntios 11, versículos 5 e 6. Qual mulher vai usar o véu em público? No ônibus, no centro da cidade. Como no bairro Mecharim, em Israel, a mulher judia casada não sai à rua com o cabelo exposto. Cobre com véu. Qual mulher vai lavar os pés dos varões, Kadosh, dos santos? 1 Timóteo 5,10. E o ósculo santo, o beijo santo, a verdadeira saudação. E o batismo em água em nome de Yehoshua Mashiach, quem será batizado? E não pagar dízimo. E toda a doutrina de Paulo que eu venho pregando, quem vai voltar? Eu não sei. Sei que se voltar é um pequenino rebanho. Em Canaã entrou 2. Yehoshua e Caleb e Yehoshua. E a porta é estreita, pouquíssimos vão encontrar a porta estreita. Quantos serão salvos? Quantos serão salvos hoje? Nesta era de Laodiceia, morna, mas é rica materialmente. E não sabe que é mais fácil um camelo passar pelo fundo do agulha do que um rico entrar no céu? Quantos vai ser salvo hoje no meio de igrejas ricas? Onde torna as pessoas burras. Vou falar a verdade aqui. As igrejas são fábricas de tornar pessoas em idiotas, burros, ridículos. Cada coisa ridícula dentro da igreja. Fenômenos, sinais, tudo dentro das igrejas é ridículo. Agora estão rodando igual um peão. Não vê que isso aí é igual o centro da macumba? E eles rodam e as mulheres ficam esfregando seus peitos, seus seios, seu corpo. Nesses profetas de igreja, isso aí vai dar em sexo. Isso aí é irreverência, é sacrilégio, é profanação. O Criador, aonde ele está, a ordem e decência. O povo nem consegue se controlar.
dentro dos templos de igreja. Tem que rolar. Tem que rolar, tem que rodar igual um peão. Está tudo errado dentro das igrejas. Está tudo errado dentro das igrejas. Eu estou encerrando minha pregação nesta hora dizendo só mais isso aqui. Há várias folhas aqui, mas já passei para cá. Vou dizer só mais isso aqui. Como Paulo, eu e você, homem e mulher, você tem que procurar não morrer dentro de religião. Não morrer dentro de igreja hoje, senão você está perdido. Você tem que fazer como Paulo. Paulo pertencia ao judaísmo. Chegava até autorizar a matar, como autorizou, consentiu na morte de Estevão. Tinha lá o mestre Gamaliel, era fariseu dos fariseus. Quer dizer, tudo que um homem deveria alcançar como degrau e subir e crescer dentro da religião do judaísmo, Shaul estava crescendo. Mas havia algo dentro dele, que era a busca pela salvação. Eu não sei se você tem mesmo vontade de ser salvo. Se tiver, você vai ter que levar Deus a sério. E como Paulo, você não pode morrer dentro de uma religião. Paulo não morreu dentro do judaísmo. Você não pode morrer dentro do cristianismo católico, cristianismo protestante, cristianismo pentecostal, deuteropentecostal ou neopentecostal, senão você está perdido. Que o Criador, Deus e Pai único, Jeová e seu Filho, único mediador entre Deus o Pai e a humanidade e os homens, que é Yahushua, a Mashiach, abençoe esta pregação nesta hora. Amém.